Ninguém quer falar. Bom, eu acho que o time do São Paulo ainda está muito longe daquilo que a torcida espera. Eu acho que o Rogério Ceni está meio perdido. Ele não sabe se ataca ou se defende. Começou o trabalho dele no São Paulo atacando, depois tentou montar um time que se defende. Não está conseguindo fazer uma coisa nem outra. Não acho que o Rogério seja o único culpado. Eu acho que o time foi conceitualmente mal montado. E aí entra o Rogério Ceni porque ele montou o time. Cícero não está jogando há muito tempo. O Wellington Ney é uma decepção. Nem sombra daquele Wellington Ney do Fluminense. A decepção não é. Pra mim não é. Pra mim é uma decepção. Sempre achou ruim. Ah, tá. Não, tudo bem. Não, o Wellington Ney é superestimado. Eu concordo com superestimado. O Neilton veio e já foi embora. O Wesley não joga nunca bem. Faz uma partida boa e 15 ruins. E a defesa falha individualmente, compromete o trabalho do treinador também. Né? Tem essa atenuante. Então, o São Paulo não vejo grandes perspectivas. O São Paulo é um time que está sujeito a chuvas e trovoadas. Porque, e não adianta me dar esse negócio. Olha, só ele já estava preparado. Daqui e não adianta, porque eu fiz de propósito. Mas esse clichêzão aí não, né, Savoia? Eu fiz de propósito. Mas eu acho que o São Paulo hoje é um time para ficar no meio da tabela. Não é time para cair, não. No meio da tabela. E continuo achando... Já está, né? Tem 13º. E continuo achando que o Rogério Ceni deveria mudar um pouco o jeitão dele. Porque desde a época de jogador, ele sempre foi um cara autossuficiente demais. E eu acho que num time de futebol, principalmente nos dias de hoje, eu acho que o jogador tem que jogar também pro treinador. E eu tenho minhas dúvidas se 100% dos jogadores jogariam pelo Rogério Ceni. Boa. Perfeito. Sensação que eu tenho. Também acho. Mesmo. A gente percebe pelas declarações. Daqui a pouco a gente vai entrar no caso do Lucão. Não, o que ele fez com o Lucão ontem não se faz. Não sei se a gente tem aí. O que ele fez ontem com o Lucão, o que ele já fez com o Rodrigo Caio. Exatamente. Daqui a pouco nós vamos... A gente vai mostrar o trecho, E outra né? coisa incoerente, porque o Lugano não joga, né? Ele disse que não pôs o Lugano no jogo, o Rogério quer que pra encarar o Robinho mano a mano não ia O Rogério quer que renova o contrato do Lugano, a diretoria não quer de jeito nenhum. Mas ele quer mesmo, o Rogério? Quer. Hã? Ele quer? Ontem teve um protesto na porta. Ontem Ontem teve um protesto na frente do Morumbi. Não eram muitos torcedores, mas tinha tipo faixa, renova Lugano. Foi incoerente. Rogério Ceni na entrevista coletiva foi incoerente em relação ao Lugano. Porque ele pede a renovação, mas diz que só pode escalar o Lugano, e falou uma verdade. Se jogar 3 zagueiros, tem que jogar na sobra, porque ele não tem velocidade. Palavras do Rogério Ceni que eu assino embaixo. Ou então, se tiver uma linha de 4, ele tem que jogar no lugar de quem? Do Maicon, que é muito mais jovem, custou muito mais dinheiro. Então, quer dizer, ele pede ao mesmo tempo a renovação de contrato do Lugano, por quê? Porque é amigo dele? Você tem que pedir porque o cara é um jogador útil. E pelo que ele falou na coletiva, ele não vai escalar o Lugano por falta de capacidade. Pediu explicitamente, o Lugano, ele foi bom, excelente zagueiro da seleção uruguaia, capitão do São Paulo. Foi. A história é linda, mas hoje não é mais o mesmo escreveram de você, Savoia, ali embaixo, ó. Diz Savoia, o homem do tempo. Chuva de trovoada. Obrigado. É nosso feliz. Olha, e esse protesto é um protesto que a gente vê que partiu de fato dos torcedores, porque tem um erro de português, uma frase lá. Nossa, que preconceito besta. Não, mas Quer dizer que o torcedor não sabe escrever. Não sabe, não. Não, claro, mas tem jornalista que não sabe. Sim, mas e daí? Isso não significa que se o cara Se o jornalista não sabe escrever... Então pode ter sido um jornalista aí, pode ter sido um jornalista. Pode ser um jornalista torcedor. Falou o Machado de Assis. Do passado. Dá certo. Não, é o porquê. Imobiliário, Lugano não joga por quê? Esse imobiliário separado e acentuado. Imobiliária Cotia. Vende, aluga, empresta. É. O porquê, quando ele está numa pergunta, ele está no final da pergunta, ele é separado e tem um acento. Quando ele está na pergunta, em qualquer pergunta. Não. O acento só no final. Sim. Só no final. Pascoal, Você quer que os torcedores agora entendam os porquês? Mas eu não vejo perspectiva nenhuma para esse time de São Paulo. Juro. Você continua achando que o time do São Paulo é uma grande porcaria, né? Eu não vou falar uma grande porcaria, acho um time fraco. Eu acho que o time do São Paulo... É um time fraco, sem motivação, sem alegria, sem alma, sem nada. Eu acho que o time do São Paulo está voltando a ser o time do São Paulo do ano passado. Aquele time que não tinha alma, que não tinha empenho, que não tinha dedicação. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, não ganhou. Exceção feita a um jogador, Lucas Prato.
Exceção feita a esse jogador. Esse joga com alma, mas com muita correção pelo São Paulo Futebol Clube. Já tem gente no São Paulo que não é bem assim. Mas o Jusilei também tá bem, viu, Pascoal? Sim, mas o Jusilei Jusilei é um acaba cara que a sendo torcida gosta bastante também. os caras que jogam do lado do Jusilei não estão, sabe, fluindo, não estão jogando, o time do São Paulo não acontece. E eu sou capaz de dizer que se o Rogério Ceni fosse treinador de qualquer outro time já tinha caído. Eu sou capaz de dizer isso. Se fosse treinador de qualquer outro time. Gente, o Rogério Ceni tem uma ele já tinha dificuldade caído. nas entrevistas coletivas muito grande em admitir que ele não está conseguindo montar o São Paulo, gente. Ele não está conseguindo montar um time de futebol. Mas a Sério, declaração embora- vai ser: perdemos um jogo em casa. O primeiro jogo, primeira derrota em casa. Gente, mas o São fora não ó, acontece também. O Savoia falou agora há pouco que o São Paulo é um time para meio de tabela. Eu começo a desconfiar. Do meio para Juro baixo. por Deus. Mas eu acho que quando você Juro. fala, desculpa, mas quando você Time fala que o grande time é pra- cai. Mas quando você fala que o time é para meio de tabela, é porque o time é ruim. Sim, E a mas eu acho que tendência o time do do São time Paulo é mediano. Mas eu acho que É o time do São- é mediano. mediano. Exatamente. Pascoal foi bem. Quando a gente fala meio de tabela, é que o time é mediano. Né? Ele não é bom, ele é mediano. Mas eu estou desconfiado que esse time do São Paulo é ruim por conta do treinador. O Mano foi muito feliz quando eu falava aqui que o time do Corinthians era muito fraco, com a camisa de um outro time, ia pra Série B, etc e tal. O Mano falava assim, falta treinador, falta treinador. O tempo mostrou que ele tinha razão. Esse praticamente o mesmo elenco do ano passado, né, que sucumbiu nas mãos do Oswaldo Oliveira e do Cristóvão Borges, na mão do Carille, começou a jogar bola. E hoje é líder do campeonato. Esse time do São Paulo, esse elenco do São Paulo, não é horroroso. Ele está horroroso porque o treinador é juvenil, ele é juvenil. A recuperação do Corinthians Savoia passa falou- pelo bom ambiente do Corinthians. Exatamente. Que não tinha antes do Carille. Então, exatamente isso que o Savoia fala. O ambiente é saudável no Corinthians hoje. A gente desconfia que não seja no São Paulo. E o Savoia falou uma coisa que é certa. A gente está nessa estrada há muito tempo. Quando o jogador não joga pelo treinador, não tem jeito, cara. E o Rogério, Não, ele pode ser mito e ídolo e o Pro que torcedor. for pro torcedor. É. E Para como jogadores, treinador, não como alguns técnico. jogadores, sim. Mas pro São Paulino, o Rogério vai ser... O São Paulino que tem essa tendência a elevar algumas figuras, né, da sua história a uma condição de figuras inatacáveis, ele vai ter o Rogério nessa Acho que não. nessa posição quase O sempre. torcedor está dividindo o Rogério ídolo, o Rogério treinador. Mas não sei, isso vai demorar... Ainda não. Eu acho que não. Flávio. Agora, o que eu acho é o São Paulo seguinte, entra numa o zona que de tem- rebaixamento, esquece ídolo, O que esquece tem tudo, é cara. muito O torcedor fica jogador que já desesperado. jogou com o Rogério, que já foi colega dele de time e que já foi adversário dele. E não é segredo para ninguém que o Rogério, se é uma unanimidade com o torcedor de São Paulo, não é entre os seus pares. O Rogério não era um jogador adorado, não era um cara que nem o Marcos. A gente vive falando do Marcos. Todo mundo gostava do Marcos, os jogadores, estou falando dos boleiros. O Rogério não, né? Então o Rogério hoje está tendo de lidar com jogadores que ele enfrentou e que ele foi colega de time. E aí a gente vai ver daqui a pouco. Ele já fez uma com o Rodrigo Caio. Quando vocês estão falando de ambiente, eu acho que isso cabe à discussão aqui. Ele já foi explicitamente contra a atitude do Rodrigo Caio naquela questão do fair play lá no jogo com o Corinthians. E agora, ontem ele botou o Lucão Na fogueira. numa fogueira que eu vou te contar uma coisa, que já estava acesa, né? O cara- Que o Lucão errou, de fato, novamente. Isso daí não dá pra apagar, Sim, mas cabe ao treinador sim, tentar sim. minimizar Mas o fato. assim, não... Outra não- coisa, quem é esse cara é ele. O problema é o seguinte... Se o Lucão errou, é porque o Rogério Ceni colocou ele para jogar. Isso é uma coisa. E a segunda coisa é o discurso patronal. A gente vai ouvir daqui a pouco, mas é aquela coisa assim, né? Pô, o Lucão tinha de se sentir quase ele falou quase o seguinte, ó, esse rapaz tem que agradecer aos céus por jogar no São Paulo. E aí, sabe, você coloca o rapaz contra a torcida, porque a gente sabe como é que a torcida do São Paulo é Tudo bem, você em relação coloca- à Você instituição. coloca o jogador contra a torcida, coloca. Mas ele coloca o elenco contra ele também. Exato. O jogador defende jogador. Tudo isso vai ao encontro do que o Savoia falou, que é a O questão jogador joga por do algo ambiente. ou por alguém? O negócio Por é o algo, seguinte, pelo dinheiro, por alguém, pelo treinador, por alguém que ele Vamos fazer o gostar. seguinte, nós vamos ouvir então essa sonora do Rogério Ceni, aí o Mano vai falar. Tudo isso só para dizer que, não sei se a gente vai ouvir o Lucão antes, porque o Lucão disse ao final do Nós jogo. não temos o áudio. Então tá, então Nós só para temos dizer, a porque para frase do contextualizar o que o Rogério vai dizer, o Lucão sai chateado, dá entrevista chateado com a torcida e diz, tudo bem, isso aí não vai durar muito tempo porque eu tô, de saída, Ó, daqui a pouco eu vou embora. Vamos colocar a arte aí do que disse
o Lucão depois do jogo, olha. Se tivesse chutado para fora, era um lance normal. Era um dos únicos que não poderia errar. Para a alegria de muitos torcedores, já estou indo embora, Lucão, zagueiro do São Paulo. Agora, também são duas coisas diferentes. O que o Lucão tem falhado também não é brincadeira, né? Mas vamos ouvir o Rogério Ceni, aí o Mano vai falar. Vamos ouvir a entrevista do Rogério Ceni depois da derrota pro Galo no Morumbi. Vamos ver. Eu lamento que ele dê esse tipo de declaração, porque vaias e aplausos são do jogo, né? Ele é um patrimônio do clube e eu prefiro ver melhor exatamente as palavras que ele usou para me aprofundar em qualquer declaração dele, mas é sempre ruim quando você é vaiado dentro de uma partida, mas você também tem que ter, né, ter cabeça no lugar para não dar uma declaração que futuramente você possa ter arrependimento por ser dali. Eu na verdade, eu sou de uma época que, para mim, independente de vaias ou aplausos, era sempre muito, muito especial e muito importante jogar pelo São Paulo, né? Então, eu gostaria também que ele tivesse esse sentimento que é sempre importante ele valorizar essa oportunidade que é passar pela história do São Paulo. Eu não vi exatamente o que ele falou, mas eu espero que ele possa ele mesmo refletir e dar uma declaração, se foi isso que ele falou, pensar bem sobre o que ele disse a vocês. Ô, meu menino, o Lucão precisa refletir? Olha bem, eu entendo o lado do jogador, o cara tá chateado, errou mais uma vez, a torcida pegou no pé, mas eu acho que pela experiência que o Rogério tem, pelo ídolo que ele é, tá certo? É o maior jogador da história do São Paulo, ele poderia ter abraçado o jogador, mesmo a torcida aí criando uma antipatia enorme pelo zagueiro do São Paulo, ele poderia abraçar o cara e mostrar que ele é um treinador, que ele é o cara que comanda o grupo. O Rogério Ceni com essa declaração, na minha época era uma honra jogar pelo São Paulo, era algo especial jogar pelo São Paulo, eu espero que um dia ele possa sentir isso, se ele não sente. Ele expõe o cara mais ainda do que já está exposto, entendeu? Pela falha que ele cometeu no segundo gol do Atlético. Então, eu acho que o Rogério Ceni tem sido muito infeliz nas atitudes dele. O Rogério está muito adepto daquele negócio, eu ganho, nós empatamos, vocês perdem. Tá complicado. Volto a falar aqui, vou traçar um paralelo aqui com o Palmeiras. O Palmeiras, mesmo diante da derrota para o Santos, foi um time que jogou bem. O goleiro do Santos trabalhou bastante. O Palmeiras, nesse jogo contra o Bahia, jogando lá, já mostrou uma outra postura. Estava jogando bem e agora conseguiu o resultado. Então era questão de tempo para o Palmeiras entrar no trilho. Diferente do time de São Paulo. O São Paulo não mostra nenhum sintoma de melhora. O time de São Paulo parece aquele treino de intervalo de escola que é todo mundo correndo atrás da bola. É extremamente desorganizado. Quando o pessoal questiona, o São Paulo é um time médio, é um time fraco, é um time para meio de tabela, eu discordo, porque, por exemplo, a Chapecoense é um time médio, é um time de meio de tabela, mas está bem treinado, está encaixado, está lá em cima. O Curitiba é um time de meio de tabela, está bem treinado, está encaixado, está lá em cima. O São Paulo tem um elenco melhor do que Curitiba e melhor do que Chapecoense. Se tivesse bem treinado, poderia estar mais pra cima no Campeonato Brasileiro também. Olha o caso do Botafogo. Pois é. Todinho Botafogo, remendado. inclusive, o ano passado, Sormani. O Botafogo, todo mundo lá, o Botafogo vai cair. O Botafogo, fora o fato de não cair, pegou uma vaga na Libertadores. Por quê? Tava bem treinado. E o ambiente conta muito, cara. Por mais que as pessoas digam, mas futebol é profissional, etc e tal. Qualquer lugar, cara, independente de ser dentro de um campo ou na tua empresa, onde você trabalha, se você não tiver um bom ambiente, você não vai render tudo que você pode. Com jogadores é a mesma coisa, cara. Com jogadores é a mesma coisa. Se eles não sentirem confiança no treinador, se eles não sentirem que eles podem correr pelo cara, se eles não abraçarem o treinador ou os treinadores, independente de qualquer time que eu esteja falando do Campeonato Brasileiro, os caras não vão render tudo que podem. E jogador, quando quer, derruba técnico, sim. Não sei se esse é o caso do São Paulo, mas, por exemplo, num time que tem inúmeros jogadores de qualidade, tá certo? Só 2 jogando bola e correspondendo à expectativa, por exemplo, o Prato e o Jusilei, é muito pouco, cara. Tem outra coisa, mano, que é importante lembrar o seguinte, é histórico que a torcida do São Paulo tem de pegar no pé de jogadores e queimá-los em definitivo, né? Junto ao clube. O Maicon, sim, tá no Grêmio, hein? Tá lá. O Michel Bastos, capitão do time. Jean, o Hudson foi pro Cruzeiro. Hudson, recentemente. Richarlison. Carlos Fabiano. Não, mas Os que saem jogam bem, é isso que você está dizendo? Não é só isso. É o quanto a torcida é
nociva quando ela resolve encarnar num cara, entendeu? Torcida organizada. Mas é torcida, gente, faz Não, mas parte. essa aí E você do tem Lucão não é alguma só torcida dúvida? organizada, é o Você tem estádio alguma inteiro. dúvida de que depois dessas declarações todas, né, e do que o Rogério falou, o Lucão vai passar a ser realmente perseguido? Eu acho que o Michel Lucão Bastos. não joga mais pelo São Paulo. Eu posso Ele não- falar ele dois. eu sei que eu não posso entra falar- mais Ele não tem mais a menor condição. Posso falar duas mas situações? pode. Eu só vou falar a última frase minha. Eu também acho. Acho que o Rogério foi mal na entrevista com o Lucão. Porém, como diz o Mano, O Lucão também não se ajuda. o Lucão, gente, no São Paulo, ou ele tem um problema emocional, Eu também acho que é isso. né? Ou ele tá com uma carga negativa. Eu até acho que ele vai jogar Eu já bem no escutei, clube. Tá como sem você... confiança. Paulo, ele falha todo só jogo. duas coisas. O primeiro O gol do Lucão São ele Paulo... podia trabalhar no Correio, Pascoal. Em menos de 90 minutos ele vai entregar alguma coisa. Então, mas é só o Lucão? Não, o Lucão ia ter falhado, Benjamin. A falha foi pontual. Aquele segundo gol, não adianta que ele falar, mas um marcou, outro não marcou. Velho, a falha o foi do Lucão é o Quem falha zagueiro... mais? O Lucão Lucão ou é o Maicon? zagueiro arame sem farpa. Quem falha É aquele mais? arame fino. Quem Tá falha certo. mais? Lucão ou Maicon? Tá ali, hein? Ó, deixa eu falar pra você. Tá ali. Uma coisa, Ó, o duas Lucão coisinhas. é um garoto, Só uma Lucão é um coisinha, garoto. Luane. É. Duas coisinhas que eu prometo que não vou me intrometer na vida de Não, ninguém. você pode Só falar que sempre. o primeiro gol do São Paulo sai de uma falha de marcação dos homens de defesa. O lateral esquerdo fecha e não vai pro combate, o volante sai e não vai no combate, sai o primeiro gol. Falha de Primeiro gol marcação. do Atlético. Primeiro gol do Atlético. O segundo gol do São Paulo, vai sair o gol agora. Repara, o Maicon vai gritar. Se puder voltar o segundo gol, por favor. O Maicon vai gritar com o Lucão. Fala, Lucão, tira Lucão. Ele vai falar pro Maicon assim. Não tá legal. Não tá legal. Se tivesse legal, o que o Lucão faria? Repara, ó. Tirou, fez lambança. Olha lá, o Maicon gritou com ele, olha lá. Percebeu o que ele fez? Pô, vai deitar, vai dormir, fica me apurrinhando. mas aí é normal, entendeu? né, Pascoal? Normal. Acabou de Só tomar um que- gol. Tomou o gol. Mas é que é o seguinte, não tá legal. Se é um cara que tem personalidade, como disse o Benjamin, ele levanta a mão e fala, gente, fui eu que errei. Eu errei. Mas não tem. Ele não tem como fazer isso no São Paulo. Ele sabe que não dá no São Paulo. Eu já conversei com pelo menos 3 ou 4 treinadores que me disseram o seguinte, pô, esse cara tem potencial, esse cara vai jogar. Inclusive com o Muricy Ramalho, que me disse o seguinte, Pascoal, esse cara fora do São Paulo é capaz de jogar num time grande da Europa. Mas no São Paulo, é isso aí que a gente tá vendo. Você lembra do Casagrande? No São Paulo não vira, Você lembra do cara. Casagrande, quando ele foi emprestado pro Pra São Paulo? Ou pra Caldense? Não, pro São Paulo. São Paulo. O Casagrande, ele ressurgiu, né, no São Paulo. Então o São Paulo fez muito isso. Eu acho que você está certo. Eu acho que o Lucão fora do São Paulo, porque a torcida não vai dar paz. Ó, não deu paz pro Michel Bastos. O Michel Bastos entrava em campo. Pô, o Richarlison, eu estava ouvindo você falar também, por um motivo que não tem nada a ver, a torcida pega no pé de algum jogador, não dá, o cara não tem passe para jogar. Perde a confiança. O Michael no Grêmio joga um bolão no São Paulo, não Ele deixa podia de pegar na acreditar nele, cara. Ele deixa de acreditar nele. Então, quando a bola vai pro Lucão, parece que é um Deus nos acuda. Todo mundo, o time começa a torcer pro Lucão. Pô, e o Michael faz a mesma coisa. Zé Eduardo, mas vamos falar uma coisa também, hein? O São Paulo não tá mal por causa do Lucão, hein? Não é por causa do Lucão. São Paulo tá atrás de mais um zagueiro. Eu não sei quem é. Você falou pra mim, não faço a menor ideia de quem é o jogador. É o Aderlan, jogador do Sevilha, reserva do Sevilha. Aderlan? Mas 28 brasileiro? anos, é brasileiro. Não, jogou no Salgueiro, aqui no Brasil. Ou na Portela? Não, no Salgueiro, em Pernambuco. E foi para Portugal muito jovem. E agora, com 28 anos, 1,93 m, é o jogador que o São Paulo já iniciou tratativas para contratar. Aderlan. O Arboleda é o outro zagueiro que o São Paulo ainda tem intenção de contratar. O São Paulo pode até contratar 2 zagueiros, mas o negócio ficou um pouco enroscado por conta de esperar a janela O internacional. São Paulo está contratando 2 zagueiros que correm o risco de perder um, Um com certeza vai perder. que é o Lucão. O Lucão já. Isso aí não Rodrigo vai jogar. Caio. O Rodrigo Caio pode ser negociado a qualquer momento. Não chegou proposta. E tem um que o contrato não será renovado. E tem outro que tem... Mas fala o nome dos caras, Lugano. Lugano. Fala o nome. Tem que Então, falar, Pascoal, cara. Ele foi batizado, Pascoal. Haverá uma reunião da Só diretoria que- de São Paulo essa semana aí para possível renovação do Lugano. A diretoria não quer. Tá Então, vendo uma pressão. Mas o Rogério Ceni faz questão da renovação do contrato Mas do tem Lugano gente- e tem o Leque gente- está propenso a renovar. Ele Vou falar tem pra uma você, gente proposta- bem graúda que não tem. Que não, Ele não- tem não uma gostaria. proposta, o Lugano, do União Espanhola do Chile. União Espanhola do Chile tem uma proposta pro Lugano, a diretoria não quer renovar o contrato do Lugano, não.
Mas A o Rogério diretoria- está fazendo questão. Então, mas também E a nem Ele dá uma diretoria não vai O declaração Rogério dessa. quer renovar, mas o Lugano não Pra joga. jogar numa linha de 3 e que ele faça a Não, sobra. o Lugano é um cara importante pro Só Rogério. para terminar minha última informação, que é o seguinte, o Maicon, há uma possibilidade de ir embora. Nossa. A proposta não Da chega. Turquia. Nego já acendendo Então, o velo. é que a proposta... Só que a proposta não dá... Não, a proposta não veio. Ah. Veio uma sondagem, uma especulação, aquele, é isso aqui, vamos que vamos. Veio tal. no final da janela. Mas não chega, mas nunca se foi, não veio uma proposta, é tanto. Mas há um interesse do Galatasaray. E se for a da Turquia, é do Galatasaray, Galatasaray. eles vão esperar até o fim da janela e vão vir com aquele carnezão, como eles vieram com o Corinthians para contratar o Pascoal, Rodriguinho. Aí aí não depende do vende. São Paulo Na acertar Europa, ou não. quando o clube não é um Barcelona, um Real Madrid, um Bayern de Munique, são times que têm dinheiro, esses times medianos, mas que são times importantes para jogar no futebol europeu, eles deixam para o final da janela. Por quê? Final da janela É a cheia e fim de feira. exatamente. Aí eles sabem que o Brasil, que os clubes brasileiros precisam vender jogador, que o jogador brasileiro quer jogar na Europa, então eles vêm com uma propostinha menor e levam o cara. Entendeu? Eu acho que vai acontecer isso Não com tem o levado, hein? Eu acho que vai acontecer isso com o Rodrigo Caio. Não tem levado. Ah, se o Rodriguinho não É um for. jogador de seleção brasileira, é um jogador que tem mercado Mas na o Europa. do Rodrigo Caio deve ser no meio da... Não é no finalzinho, Tem não. passaporte italiano. Aquela declaração dele do fair play na Europa pega muito bem. Os caras valorizam muito o homem, a Precisa postura. pagar a Savoia, que são 15 milhões de euros a multa dele. Então eu acho que. Menos que isso ele não vai embora, não, Será que Savoia. não? Não vai. Duvido. Eu te falo que não vai. É 15 de euros. O São Paulo fez jogo duro até, inclusive, com relação ao Thiago Mendes, né? Aquele time lá, o Lille da França, já tinha levado o Luiz Araújo e quiseram levar por 8 milhões de euros o Thiago Mendes e a diretoria do São Paulo não vendeu, não abriu mão dos 11. Quanto era a multa do Gabriel Jesus? Nossa senhora, eu... Não, era em E torno por de 30, quanto? vendeu por 23. E por quanto ele foi negociado? Não, o Gabriel Jesus foi quase 30 milhões. Gabriel Jesus foi o 32 valor da milhões. multa. Não, 32. acho que não. 32 Gabriel milhões. Jesus foi o valor da O Tinha até uma Gabigol foi cláusula. 29. Tinha até uma cláusula para E ele foi determinados 32 clubes era milhões. mais barato. Que eu lembro, Gabriel 32 Jesus foi milhões. no valor da multa. É. 32 milhões, foi multa cheia. Foi multa cheia? multa tem cheia, certeza? foi multa Porque cheia. tinha uma cláusula Agora, para ô, 5 Sormani, clubes era menor, hein? No começo Isso, do eu ano. acho que foi por 23 no começo ou do ano. 24. não foi por 30. O Sormani, Sormani, tinha uma cláusula que se fosse Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, City. o Manchester City Não, e o Paris Saint-Germain, ele colocou que- a multa ela cairia por um valor drástico. Exatamente, é isso Se eu não me engano, daí. a multa era de 30 ou 32 e para esses 5 clubes, Seria se 25, pintasse um negócio assim. uma proposta acho que de 23, 24 ou 25, Isso, ele poderia ser exatamente. vendido. é coisa de louco. Só vai Quem ter tem razão. mais, Paga paga menos. menos. Deveria Mas ser assim, o contrário. Mas né? assim, cara importante e rico vai no restaurante, os caras, o cara tá aqui, tira foto, Não paga. traz a conta. Ah, imagina, não precisa pagar. Eu pago em Comigo dobro nunca ainda. aconteceu Ô, isso. Sormani, Comigo mas também. no começo do ano eu falava, o São Paulo acertou o ataque, mas não acertou a defesa. Aí, nós estamos no meio do ano, o São Paulo o ataque não acerta, a defesa descambou. O que acontece com esse time do São Paulo? Então, mas é o que eu falei mesmo. O problema do São Paulo é treinador. O problema do São Paulo é treinador. Está na cara, gente. Pelo amor de Deus. Ele está ganhando experiência no São Paulo. Se ele vai vir a ser um treinador de ponta, a gente não sabe. Mas que ele vai melhorar, ele vai. Há controvérsia. Ele está usando o São Paulo como laboratório. O São Paulo não pode ser laboratório do Rogério Ceni, gente. É o São Paulo. Ele que vai ganhar experiência no Firim-Fifim, ou então no Bala Mistura, onde ele quiser. Não no São Paulo. Ou no São Paulo B, tá? Ou então nas categorias de base do São Paulo. Ou que vá para um outro time que o São Paulo tem parceria. Sei lá, em qualquer lugar. Sormani. Como é que a direção do São Paulo aceitou um troço desse? O Jair Ventura tem experiência? Ah, mas ele tem uma carreira de treinador. Ó, deixa eu falar uma coisa. assumiu agora, primeiro clube. Não, senhor. Não, mas O ele Jair tinha. Ventura está há 8 anos trabalhando como técnico no Botafogo. 8 anos. E no último ano dele, na última... No time de cima, não. Não. No time de cima, não. Mas Ele como trabalhou como auxiliar do Ricardo Gomes. Igual o Caribe? Tá, igual. O Caribe tá 8 anos Isso, no Corinthians. exatamente. Ele trabalhou como auxiliar do Ricardo Gomes. Aí você já Aí- acha que é uma experiência suficiente. Eu acho. Ele Aí ficou, tudo ele bem, ficou- aí tudo ficou um bem. tempão. E outra coisa, se você se lembrar, qual foi o grande trabalho do Cristóvão Borges como treinador? Vasco da Vasco, Gama. 2012. Substituiu quem? Ricardo Gomes. Qual é o grande trabalho do Jair Ventura? Até agora é esse trabalho. Substituiu quem? Ricardo Gomes. Exatamente. Ele teve um professor ao lado dele. Ele aprendeu, ele anotou, ele viu. Mas o trabalho o dele Rogério é Ceni não melhor tem do que o ninguém. Ricardo Gomes. Hã? O trabalho do Jair Ventura é mérito melhor. do Mas o que eu aluno. quero dizer, exatamente, Mérito. eu quero dizer o seguinte, que o Jair Ventura, ele não caiu lá de paraquedas como caiu o Rogério E Ceni. quem era o treinador antes do Rogério Ceni no São Paulo?
Edgardo Balsa. Não, Ricardo depois Gomes. Ricardo Gomes. Ricardo Gomes. Agora, o Rogério trabalhou com ele, foi assistente dele. Por que o Rogério não vai ser assistente dele lá no mundo árabe agora? Pra ele aprender um pouco. No Al Nassr. No Al Nassr. Por que ele não vai pra lá? Ô, Ricardo, posso ir com você? Posso ir com você? O cara é ótimo, gente. O cara revelou o Cristóvão Borges e agora com o Jair Ventura. Gente, o cara sabe. O Não, Ricardo, ele conhece. lamentavelmente, não Ele tem mais conhece condições futebol. hoje de ser um treinador assim, por conta do que aconteceu com ele. Mas que ele conhece o futebol, muito, muito. pelo amor de Deus, gente. Ele conhece muito. E o Jair foi aluno dele. Por isso ele assume por que eu critico o Zé Ricardo? Trabalhou com quem? Com ninguém. Nunca jogou entre o profissional, nunca foi assistente de ninguém. Saiu da base direto pro time de cima. Não tem condição. Assim como o São Paulo erra com o Rogério Ceni, o Flamengo erra com o Zé Ricardo. O Flamengo nós vamos falar depois. Então eu acho que, respondendo a sua pergunta, o grande problema do São Paulo hoje é o treinador. Ó, só um E detalhe. de novo eu lembro que o Mano falou. Importante, Só para encerrar, perdão, Savoia. O Mano nos mostrou aqui, e principalmente a mim, Não que mostrou o treinador pode mudar o perfil de um time de futebol. Então, deixa eu Vamos fazer uma só enquete, colocar um uma negócio. enquete rápida aqui no programa. Uma enquete rápida. Flávio Gomes, o problema do São Paulo é treinador? Sim ou não? É o maior problema, sim. O Zé Eduardo, Não. é o treinador? Não é treinador. Não. E explica o porquê, Pera, pode? Professor Mani, meu menino é treinador, sim Eu ou acho não? que tem sido, Benja. Tem sido. Pascoalzinho. Pra mim é uma conjunção de treinador e time. Não, mas tem que escolher. O problema é o maior é treinador? Eu acho que é o maior treinador. Ufa, tá vendo? Não dói. Não é Pode falar. treinador. Apertar. Não Aí é, o braço, não é vamos falar isso? treinador. Deixa eu ver. Vamos falar. Não- Qual foi o grande trabalho, o último grande trabalho de um treinador de São Paulo? Muricy Ramalho. Não. Não, O Osório levou o time para Libertadores. O Balsa levou. Peraí, gente. O Balsa foi com o time Você para vai dizer pra mim que um Libertadores. treinador que leva o São Não, Paulo não. pra Libertadores é um bom a pergunta trabalho? do Benja- São Paulo é O campeão Balsa- A pergunta do Benja, ela é diferente. Trabalho o bem Balsa, ele feito. só fez um bom trabalho porque o estilo dele é o estilo... Não, eu tô falando do Osório. Osório, antes do Balsa. Não, antes do Balsa. O Balsa ninguém acha Pra que mim, o fez um bom último trabalho. grande trabalho do São Paulo foi o Muricy. Não, mas o Osório... Não, peraí, Benja. O não Osório tinha acho. feito o São Paulo O jogar Osório- bem. o O Osório São fez Paulo tava o São jogando Paulo bola jogar, na mão ué. do Osório. Professor Isso é um Osório. grande trabalho. Você vai falar, não pegou um título? Não pegou um título, mas você analisou aqui o grande Não, trabalho. eu também não A gente acho. não pode resumir um grande trabalho somente a um título. claro. Então, mas eu também não Eu acho. também não acho que foi um acha, grande professor? trabalho. eu achei que foi um bom Você acha que trabalho. o Osório fez um grande Eu trabalho? acho que ele começou a fazer um trabalho muito interessante e não teve sequência. A seleção Sim, mexicana não teve a apresentou um bom E tá bem trabalho. a seleção Mas mexicana. mas não foi um bom Jogando trabalho. bem. Se ele não completou o trabalho, Eu ele não acho que, conseguiu eu fazer acho um bom trabalho. na Ele minha opinião, o trabalho do caminhava pra Osório fazer era um um bom trabalho trabalho. que iria frutificar mais cedo ou mais tarde. esse Só que que infelizmente ele acontece, saiu. olha. Não, mas eu vi qualidade no É trabalho uma dele. coisa, fez um é grande só uma trabalho? coisa de Não. O Ricardo relação. Gomes fez um bom trabalho? Não, eu também não. Também não. Quem mais? Se Nem Franco fez bom trabalho? O Balsa levou o Ney time. Franco nenhum foi, Ney desses. Franco foi minado por quem? Rogério, Rogério Ceni, quando ele discutiu com ele no gramado. Ô, Foi Benja, campeão da Sul-Americana, né? Acabou sendo campeão. Quem são os outros treinadores? Fala pra mim. Eu te juro, pra mim O o último... Muricy Você foi ficou muito bicampeão. tempo lá. Então, mas foi o último bom trabalho do São Não, Paulo. não, seguido bicampeão. Depois ele Não, saiu e 6, voltou. 7, 8. tricampeão. Tricampeão. Foi tricampeão. E aí, os outros, Mas ninguém tinha Ou essa. seja, ficou muito tempo lá. Ou seja, o problema não está no treinador, o problema está no elenco. O São Paulo não tem um bom elenco faz tempo. Então, não adianta. O Rogério Ceni, ele vem com ideias novas. Esse 3-4-3 é um esquema muito interessante. Ele tem um esquema alternativo, que às vezes muda um pouquinho. Mas se você não tiver as peças que entendam esse esquema e que executem esse esquema, não vai virar. Então não adianta. Você pega um Mas você acha que o técnico... elenco é fraco, Savoia? Eu acho que é fraco. Eu não acho. Eu acho que é porque, fraco. eu não acho fraco. Eu acho que é fraco. O Bufarini Eu e o acho que os São caras Lourenço, ele não jogou muita entendem o que o bola. Rogério passa. A dupla de zaga... Peraí, quem? O Bufarini. Peraí. 1, 2 e já. Pera, precisa abrir. Agora sim. 1, 2 e já. Bufarini! Não, vamos lá. O Tá, de novo. Bufarini. 1, 2 Se e fosse já. técnico, Bufarini! se fosse técnico, algum Não, mas- treinador já teria dado. O único que ameaçou dar certo é o cara que Não, mas Savoia, jogou covardemente como time pequeno, no erro adversário, preservou o time e aí foi o Balsa. Vai ver Mas que ó, vai ver eu discordo só com mas relação essa ainda pode ao ser a elenco. característica Só com relação ao do elenco, eu discordo, porque Savoia, o Bufarini e o São Lourenço ele jogou bola. Não dá pra falar que o Bufarini não sabe jogar, apesar de no São Paulo São não ter Lourenço jogado. quer que ele volte, hein? Então, pois é. É um bom jogador que negócio. mostrou qualidade Boa. ali. Põe no avião. A dupla Boa. de zaga do São Eu Paulo levo, ali, vou formada pra- por pra Rodrigo cumprir. Caio e Maicon, esteve entre as menos vazadas do Campeonato Brasileiro do ano passado. São os mesmos jogadores.
O Júnior Tavares é um jogador que sabe jogar bola também. É um lateral agressivo, Sabe é um quem que lateral ele me cruza lembra? bem. O Serginho, cara. Sim, lembra Ex mesmo. Milan. Lembra mesmo. O lateral esquerdo O muito Júnior bom. Tavares me lembra muito o Serginho. Aí você pega lá, Thiago Mendes, Jusilei, tinha João Schmidt no elenco. Perfeito. É um meio-campo com qualidade. Você tem lá o Cueva, que sabe jogar bem. O Cícero, em determinado momento, lá no Fluminense, principalmente. Não tá jogando bem. Não, agora não tá jogando Sim, bem. não tá jogando mas ele bem pode por estar algum desencaixado no motivo. esquema. Exatamente. Mas é um cara que sabe jogar. Lá na frente você tem Lucas Prato, você tem o Wellington Ney, que no Fluminense soube jogar. É, tudo bem, concordo. Faz tempo, Mas se hein? você começar a meter o pau no Wellington Ney, concordo plenamente. No São Gilberto. Paulo não engatou. Você Gente, tem lá. o Wellington nem jogou uma temporada Gilbert, no Fluminense, tudo bem. que ele dava as bolas pro Fred fazer gol. Não sei que vocês veem tanta coisa no Wellington Ney. Independente disso, só tô citando o elenco, mas você tem ali ó, o Wellington Ney, você tem Gilberto, você tem Lucas Prato, recentemente teve ali o Luiz Araújo, e o São Paulo em nenhum momento engatou. Não, o agora São Paulo ele tem elenco. Tô jogador do Atlético Mineiro agora pro ataque. Michael Suel. Sim, o Michael Suel, mas independente do Michael Suel, o São Paulo, se a gente pontuar que o elenco que tem no papel, poderia jogar mais bola do que vem E apresentando. por que esses caras erram tanto tecnicamente, se são tão bons jogadores? Então, pode ser que o time não esteja entrosado, pode ser falta de treino, pode ser talvez Erro uma falta de individual, comunicação me do treinador desculpe, com os jogadores. erro individual não é erro, Sabe, não é recentemente, problema de Thiago Mendes, coletivo. ele tinha dado uma declaração falando que os jogadores muitas vezes tinham uma dificuldade para entender o que o Rogério queria. Isso pode também ser um exemplar. agravante.